Mais uma devocional, mais um dia na presença de Deus, que a bênção do Eterno esteja com você, esteja com a sua família. E hoje nós vamos ler, meditar em Mateus capítulo 13. É praticamente o capítulo das parábolas. Como eu disse, Mateus ele centra muito a ideia do ensino, como o Sermão da Montanha, no capítulo 5, 6 e 7, que nós já vimos. E agora no capítulo 13, ele fala sobre as parábolas. E é interessante que ele compara o reino dos céus com algumas coisas simples do dia a dia. O que é uma parábola? Parábola é uma história com um fim didático, com o fim de ensinar algo. Então, no caso de Jesus, ele contava uma história com o fim, com a finalidade de mostrar as realidades espirituais, de como é o reino dos céus. Então, o tema de Mateus, o rei, o Messias real, o Messias que é Cristo Jesus, trouxe o reino de Deus, o reino dos céus sobre as nossas vidas. E aí ele começa nas parábolas a comparar. O reino dos céus é semelhante, o reino dos céus é semelhante a isso, aquilo. Eu quero que você preste atenção conforme você for lendo, depois a explicação agora e depois quando você for ler para meditar no texto, depois que nós tivermos nosso tempo aqui na devocional, presta muita atenção numa coisa que você vai perceber em quase todas as parábolas. Crescimento. Crescimento. A ideia de Jesus é mostrar que o reino de Deus é dinâmico e ele cresce. Pessoas vão sendo alcançadas por outras pessoas e ele cresce. Então tem o crescimento qualitativo, de qualidade de vida, que eu cresço no conhecimento de Deus, eu cresço organicamente no amor uns pelos outros e eu cresço em quantidade, porque um começa a atrair outro e a igreja cresce. Então é o crescimento de qualidade, de amor e o crescimento de quantidade. Então o reino de Deus é dinâmico. A parábola do semeador, o homem saiu a semear e a semente caiu sobre a terra e cresceu. A parábola do joio e do trigo, semeou, cresceu. A parábola da semente de mostarda, pequena, põe na terra, cresce e vira maior das hortaliças. A parábola do fermento, uma mulher, o reino dos céus é semelhante a uma mulher que colocou fermento na massa e ela cresceu. Olha só, coisa simples, mas mostrando sempre crescimento, tá? E cada parábola denotando uma faceta do reino de Deus, cada área denotando uma área que Jesus quer focar sobre o reino dos céus. Então vamos lá. A primeira parábola que ele fala, que é uma parábola riquíssima, riquíssima, tem muitos ensinamentos, é a parábola do semeador. E é interessante como que ele disse essas parábolas, como que ele ensinou essas parábolas. O versículo 1, naquele mesmo dia Jesus saiu de casa, assentou-se à beira-mar, aqui seria o mar da Galileia, tá? Apesar de falar mar, é água doce. Então ele estava lá em Cafarnaum, na Galileia, ali no lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, ou lago da Galileia, ou mar da Galileia. Era muito grande, ou é muito grande, e as pessoas chamavam mar. Mas, de fato, era água doce. Ali nascia o Rio Jordão, bem no norte de Israel. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que, por isso, ele entrou num barco e assentou-se. Imagina a cena. Comprimiram Jesus, ele entrou no barco, se afastou um pouco da margem e dentro do barco ele se assentou, versículo 3, ele assentou-se ao povo reunido na praia, versículo 3, Jesus falou muitas coisas por parábolas. E aqui ele fala sobre a parábola do semeador. Queridos, essa parábola aqui é muito, muito profunda. Muito profunda.
O semeador, aquele que prega a Bíblia, que prega a mensagem do reino, saiu a semear. Uma parte caiu em terra dura, à beira do caminho. Vieram as aves dos céus e comeram. Outra parte caiu em terra rochosa, entre as rochas. Ela nasceu rápido, mas porque não tinha raiz por causa das rochas, ela morreu rápido. Outra entre os espinhos, ela cresceu, mas sufocada pelos espinhos, não produziu frutos. E outra, por fim, caiu sobre terra boa, e ela cresceu e frutificou 30, 60 e 100 por um. Ele dá uma explicação tão bela, depois, quando os discípulos chegam e perguntam para ele qual que é a explicação da parábola, e Jesus ele fala uma coisa interessante, antes de falar o significado de cada coisa, no versículo 16. Eu quero que você abra o coração para esta mensagem. Abra o teu coração. Felizes são os olhos de vocês, porque vocês veem. Os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. Pois eu digo a vocês, e digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Isso aqui é uma palavra de Deus para a sua vida. Eu e você somos muito privilegiados por nascermos no tempo da graça, onde o Espírito Santo está aqui, onde Jesus já veio e revelou-nos as verdades espirituais e temos acesso à palavra de Deus. E aqui está dizendo, muitos profetas lá do Antigo Testamento ansiavam a vinda do Messias. Muitos justos do Antigo Testamento ansiavam a vinda do Messias. Não viram o que nós vemos, não ouviram o que nós ouvimos. No caso, os discípulos presenciaram mesmo. Você é privilegiado. Você é muito privilegiado em ouvir o que você ouve. Você é muito privilegiado. Eu sou muito privilegiado. E aí Jesus conta a parábola. O semeador é aquele que prega a palavra. A semente é o evangelho. O que caiu à beira do caminho é a terra batida, coração duro. Chega, a palavra não entra, porque a incredulidade, o pecado endurecido. Vem as aves dos céus, Satanás com seus demônios, roubam a palavra e ela não entra no coração. Outro são aqueles de solo rochoso. São muito comuns nas igrejas. Pouca terra, porque tem uma terra com pouca terra, porque embaixo tem rochas. Então é um terreno rochoso. Então vem o sol. Depois que a semente cai ali, o sol esquenta a terra e a semente germina rapidamente e cresce rapidamente. Mas ela não tem raiz para tirar da terra a seiva. E o que acontece? O mesmo sol que fez com que ela crescesse rápido é o mesmo sol que a mata. São as pessoas que vêm para a igreja por causa das aflições. O sol, aflições, provações, dificuldades, problemas. Recebem o evangelho de uma forma maravilhosa, crescem, e você olha assim, olha, ele converteu, olha que bênção aquela pessoa. Só que depois, ela vem por causa da bênção, mas depois vem o sofrimento, a perseguição, por causa de ser justo, as tentações. Aí, o mesmo sol, as mesmas dificuldades que a trouxeram para a igreja, são as mesmas dificuldades que matam, porque não tem profundidade, não tem raiz e não entendeu o que é ser filho de Deus e ter compromisso com Cristo. Geralmente são as pessoas que querem que Deus seja um servo e não o Senhor da vida. Então, não aceitam dificuldades. Então, a primeira doença já sai da igreja, a primeira dificuldade já sai da igreja. Eu estou frequentando a igreja, eu nunca mais pensei que fosse ter problema. E aí saem da igreja, porque não tem raiz.
Outro tipo de pessoas é aquelas pessoas que foram semeadas entre os espinhos. Cresceram, mas os espinhos sufocaram e elas não deram frutos. São as pessoas que estão na igreja, mas não produzem fruto. Por quê? Preocupadas com o mundo, as preocupações da vida, correm muito atrás de coisas, correm muito atrás de dinheiro, correm muito atrás de poder. Além da ansiedade natural do dia a dia, o amor às riquezas. Pessoas que não se envolvem, pessoas que não se entregam, pessoas que estão sufocadas com as coisas do mundo, não têm tempo para Deus. E a igreja se torna praticamente uma religiosidade e não produzem fruto algum. E aquela que nasceu em terra ou caiu em terra boa, é a terra tratada, regada, adubada por Deus. É a pessoa que entende a palavra. E ela cresce, e ela frutifica. Algumas pessoas frutificam 30 por 1, ou seja, plantam 1 quilo e produz 30 quilos de alimento. Outras 60, plantam 1 quilo e produz 60. E tem pessoas que plantam 1 quilo e produz até 100. Ou seja, de acordo com cada pessoa. Mas o importante é, eu estou produzindo frutos, eu estou crescendo, eu entendi o que é ser filho de Deus. Então Jesus diz que esses são aqueles que entendem a mensagem, se comprometem e crescem. O crescimento e o produzir frutos. Outra parábola do joio de trigo, o versículo 24. Jesus fala de um inimigo que entrou numa plantação e plantou o joio no meio do trigo. O versículo 25, enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo e se foi. O joio, ele é muito, muito, muito parecido com o trigo. Qual que é a diferença? O joio não produz fruto. O joio é seco. É uma palha seca que não produz nada. Só ocupa lugar, só tira os nutrientes do trigo, só enfraquece a plantação. Aí os servos daquele senhor dizem, Senhor, o senhor quer que a gente tire o joio, porque são muito parecidos. E Jesus disse, não. Ou o Senhor da Seara disse, não. Deixe que eles cresçam juntos. No dia da colheita, nós vamos separar o joio, que será queimado, e o trigo, que será guardado nos celeiros. E ele diz aqui, presta muita atenção, versículo 29. Não, porque ao tirar o joio, vocês poderiam também arrancar o trigo. Deixem que eles cresçam juntos até a colheita. Então direi aos encarregados da colheita, juntem primeiro o joio, amarrem-no em feixes para ser queimado. Depois juntem um trigo e guardem-no no celeiro. A explicação dessa parábola está no versículo 36 em diante. E eu quero pular para lá, tá? Só para você ter uma ideia. Porque Jesus conta uma outra parábola aqui no meio, mas a explicação da parábola do joio está aqui no versículo 37. Ele respondeu, aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, Jesus Cristo. Aquele que semeou a boa semente sou eu, Jesus. O campo é o mundo. E a boa semente são os filhos do reino, aqueles que creram. Nós somos a boa semente, nós somos o trigo. O joio são os filhos do maligno. E o inimigo que semeia é o diabo. O diabo semeia joio, os filhos do maligno no meio dos filhos de Deus. A colheita é o fim desta era, o juízo final. E os encarregados da colheita são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dessa era. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado
e todos os que praticam o mal. Eles serão lançados na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Tem muita gente que não é de Deus nas igrejas. Tem muita gente que não produz frutos de justiça. Não tem amor, não tem alegria, não tem paz, não tem santificação, envergonha o reino, mas estão nas igrejas. E muitos se enganam ao ponto de você achar que são de fato de Deus, mas não são. E quando nós vamos saber quem é ou quem não é? No juízo final. No juízo final, a máscara vai cair. Por isso que eu digo, não adianta ser hipócrita. Não adianta ser fingido. Eu posso enganar homens, mas eu não vou prestar contas da minha vida para homens. Eu vou prestar contas da minha vida para Deus. Então, o joio no meio do trigo são os filhos do maligno que o diabo coloca dentro da igreja para atormentar a vida da igreja. No juízo final, Deus vai separar. Até lá, nós muitas vezes choramos, muitas vezes ficamos tristes porque o evangelho tem sido envergonhado por muito joio que não é trigo, palha, leve, que não produz trigo, que não produz fruto e que está aí só para atrapalhar. Tem muita gente na igreja que escandaliza as pessoas, mas não são de Deus, simplesmente estão na igreja. Então tem muito joio no meio do trigo, viu? Mas uma coisa eu vou dizer para você, preste atenção no que eu vou dizer. Você vai prestar conta da sua vida para Deus. Eu vou prestar conta da minha vida para Deus. E essas pessoas vão prestar contas das suas vidas para Deus. Pronto. Então, cuide de você. E não deixe que nada tire você da igreja do Senhor Jesus. Não deixe que nada desanime você dentro da igreja de Jesus. Mas o joio está aí. A parábola do grão de mostarda e do fermento, onde, de uma forma simples, a menor de todas as sementes se torna a maior das hortaliças. O que Jesus está querendo dizer aqui? Que tudo começa pequeno, mas desde que seja vivo, cresce. A semente de mostarda é pequena, mas depois de adubada, regada, tratada, ela cresce. Assim é a sua vida. Não se acomode com o tamanho da sua fé, mas queira que ela cresça. Não se acomode com o tamanho da sua comunhão com Deus, mas faça com que ela cresça. O reino de Deus vai expandir. A mulher coloca um fermento na massa, cresce. Assim é o reino de Deus. Eu e você fomos chamados para crescer. É por isso que nós estamos fazendo essa devocional. Por isso que a gente vem à igreja. É por isso que a gente ora. É por isso que a gente renuncia às coisas que fazem com que pequemos. Por isso que somos diferentes desse mundo. Porque o nosso objetivo é crescer. Isto é o cerne das parábolas de Mateus capítulo 13. A parábola do tesouro escondido e da pérola de grande valor. É linda essa parábola. O tesouro escondido no campo. Naquela época era muito comum as pessoas enterrarem algumas coisas, depois passavam as gerações, passava o tempo, alguém ia lá e descobria. Alguém descobriu sem querer. Vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ou aquele homem que procura pérolas. Ele procura, ele vai atrás, acha uma pérola de grande valor. Vende tudo que tem e compra aquela pérola. Aqui tem dois significados. O reino de Deus tem grande valor e tem gente que encontra ou é encontrada e ela, de uma hora para outra, começa a perceber: eu encontrei a razão da minha vida. Vem no culto, sem muita pretensão e se converte, fala: eu achei. Não estava procurando. Ou alguém convida para vir à igreja. É o tesouro escondido no campo. Acha sem querer, vamos assim dizer.
Mas tem gente que procura. Tem gente que está numa igreja, vai para outra, tem gente que começa a ler a Bíblia, tem gente que até encontrar o verdadeiro evangelho. Mas nas duas coisas acontece uma coisa fantástica. É a coisa mais importante da minha vida. Mesmo achando sem querer, ou mesmo procurando, vende tudo que tem e adquire, ou seja, tudo passa a ser secundário. E a prioridade agora na minha vida é o reino de Deus. Olha que interessante esses dois lados das parábolas. A parábola da rede, quando o pescador joga a rede e vem peixes bons e peixes ruins. O versículo 49. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos. Lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá fogo e ranger de dente. Eu quero que você guarde uma coisa no seu coração. O reino de Deus consiste em decisões agora, que ecoarão na eternidade. Conserte sua vida, queira crescer, queira fazer parte, peça perdão pelas coisas que estão erradas, mude de vida, para que quando aquele dia chegar, e ele vai chegar, o juízo final, Deus olhe para você e fala: muito bem, servo bom e fiel. É onde Deus vai guardar o trigo no celeiro e vai jogar o joio para ser queimado. Isso é o objetivo da nossa vida, queremos agradar ao nosso Deus. Depois Jesus fala que não há profeta sem honra na sua terra. Quando ele chega lá em Nazaré, lá na Galileia, versículo 55. Não é este o filho do carpinteiro? As pessoas falam: mas como? Ele cresceu aqui com a gente. A gente viu ele um menino aqui, crescer com a gente. Ele é filho do carpinteiro. O nome da sua mãe não é Maria? E os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Jesus tinha irmãos e irmãs. Ali estava a família dele. Não estão conosco todas as suas irmãs? Ou seja, Jesus tinha uma família. De onde, pois, obteve essas coisas? E ficaram escandalizados com ele. E Jesus disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Isso aqui é uma coisa muito forte, tá? Porque às vezes a gente valoriza coisas de fora e as coisas nossas nós não damos valor. Dê valor à sua igreja, tá bom? Dê valor à sua igreja. Dê valor ao seu pastor. Dê valor. Às vezes a gente fica comparando a nossa igreja com outras, mas tudo do outro é melhor. Não tem profeta com honra senão na sua própria casa. Ou seja, valorize a sua igreja. Deus abençoe muito a sua vida, viu? Medite nessas parábolas e que Deus fale profundamente com você sobre crescer, se alimentar, fortalecer. Vamos orar. Pai, obrigado pela bênção de entendermos a Bíblia, entendermos a Tua Palavra e a profundidade dessas parábolas, dessas histórias que o Senhor contou-nos de uma forma tão simples, mas ao mesmo tempo tão profundas, para nos revelar as verdades espirituais, as verdades do Reino de Deus. Queremos crescer, Pai. Queremos, no juízo final, fazermos parte do Teu reino e sermos levados para a glória. Que o Senhor nos ajude, nos dê perseverança, nos dê humildade para nos arrependermos enquanto há tempo e, acima de tudo, de querer crescer para a glória do Teu nome. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você através dessas parábolas, viu? Medite com calma, que a sua devocional hoje vai ser muito, muito, muito top. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você. Deus te abençoe. E amanhã, mais uma devocional, onde estaremos juntos novamente. Deus te abençoe muito em nome de Jesus.